Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu vou fazer uma atualização desse aquário aqui, que é o meu aquário mais antigo, desde o tempo em que eu retornei ao aquarismo, né? Eu comecei na adolescência lá, depois de uns anos com aquários eu parei, por volta lá dos 18, 20 anos, eu fui fazer outras coisas na vida, né? Fui estudar, fui trabalhar. E aí, com o início da pandemia, veio a vontade que já era muito antiga, né? De ressuscitar o hobby, né? Então, esse aquário está montado há mais ou menos 2 anos e meio. Foi o primeiro aquário, esse e o da Júlia foram os dois primeiros aquários que nós montamos. E ele vem passando por um processo de amadurecimento, ele já está bem maduro agora. O layout dele nesses 2 anos não mudou muito, né? Foram esses galhos de goiabeira, mais especificamente de araçá, que eu mesmo preparei, com mais alguns tronquinhos aí de aroeira que eu também acabei comprando. Algumas pedras bem simples, né? E ele está passando por um momento que não é assim o momento mais bonito dele, apesar de que ele está bem equilibrado, que a gente não tem perdas há bastante tempo, mas como hoje nós fomos acabando por ampliar, né, o hobby. Hoje eu tenho um aquário de 450 litros, que já apareceu em outros vídeos aí, maior que esse, né? Esse tem 200 no total, sendo que ele tem o SAMP, cesto vidro, né? Que rouba um pouco do espaço. Eu acredito que sobra aí para ele mesmo uns 160 litros mais ou menos. Ele tem um por 40 por 50, né? Mas com o SAMP lateral. A fauna desse aquário, né, olhando assim num primeiro momento, parece que tem pouco peixe, mas eu não considero que tenha pouco, não, né? E assim, alguns peixes que foram sendo adaptados aqui ou ali, alguns cardumes que houveram perdas e eu acabei não comprando mais. Então eu estou com uma fauna bem diversificada e ao mesmo tempo não é aquela coisa padrão. Por exemplo, eu tenho somente uma carabandeira. O acarabandeira é um peixe que eu acho magnífico, né? Estou com um leopardo azul ali, se não me engano, essa variedade, e ele já está bem grande. Eu tenho um curviceps, né, que está aqui também. Me sobraram de um cardume que eu tinha lá no outro aquário 3 rosáceos, né? Era um cardume meio maior, mas eu tive perda lá com os peixes grandes, com o polipteros que começou a comer os peixes, e aí eu consegui salvar esses 3 rosáceos. A princípio eu não tenho, né, intenção de fazer um cardume grande aqui. E eu tenho muito peixe que não aparece na filmagem aqui, mas que estão aí dentro desse aquário. Por exemplo, as coridoras, né, tem alguma por ali, são 4 coridoras Adolphoi, né? Há mais ou menos 1 ano e meio eu comprei 6, né? Nesse período eu perdi 2, 4 estão aí. Tem esse Quilodos, que é um peixe que também eu adquiri alguns, né? Também há mais de ano, e eles brigavam muito. Eu acabei separando um para cá, um para lá. Ficou esse aqui. Tem um comedor de alga siamês, que já está num tamanho médio. E tem muito peixe que está escondido, né? Eu tenho, por exemplo, 4 cascudos banjos aí dentro desse aquário. Eu tenho 3 reco-reco, que são uns peixes assim que eu acho muito interessantes, né? Gosto muito deles, mas eles normalmente... E olha que eu coloquei ração agora para ver se eles apareciam um pouco, mas eles estão por aí. Tem um loricária, né? Um cascudo rabo de chicote. Tenho um cascudo, o chamado assacu leopardo, né? O L120
4 se não me engano, né, que é um peixe impressionante, e eu não sei o que aconteceu aqui, porque ele está comigo há mais de um ano e ele não cresceu nada. Ele está com uns 5 centímetros, quase com o mesmo tamanho que ele veio, mas tá saudável. Tenho 2 filhotes de poliptérios senegalos, né? Tem um comum e um albino, né? Tá aqui o albino, que são peixes que naturalmente não vão ficar para sempre aqui. Opa, um banjo deu as caras ali, né? Eles são 4. Então boa parte desses peixes são peixes de fundo que ficam escondidos. Ali para trás também estão nadando as 2 dianemas, né? Tem uma parada ali no fundo e tem uma nadando lá atrás. Então esses peixes eles formaram um grupo aqui, embora assim algumas espécies, né, 2 neons também de um cardume que eu comprei logo que tinha montado esse aquário e que houveram perdas na época, acabaram sobrando esses 2 neons negros. Alguns peixes que eram daqui foram para outros aquários. Enfim, eu estou com essa fauna hoje aqui. E muitas vezes eu tenho feito isso, eu tenho trocado peixes, né, de um aquário para o outro. Esse aquário, uma outra coisa interessante, né, que eu acho que durante quase um ano, esse aquário a água ficava sempre alcalina, tanto que eu fui colocando mais troncos, né, raízes, para ver se baixava o pH, né, tratando com tamponador, e o pH sempre insistia em voltar para o alcalino. Depois de mais de ano, é que esse aquário equilibrou. Hoje ele está com pH em torno de 6,8, 6,6, né? E agora ele tá bem estabilizado, né? É uma coisa interessante também de pensar o quanto tempo demora realmente um aquário para ele adquirir um equilíbrio maior, né? Tem que ter, realmente, o aquarismo é um exercício de paciência em vários aspectos, né? Eu queria muito mostrar praticamente, vamos dizer assim, a estrela do aquário, que é o cascudo. Ele fica sempre por aqui. Ele está lá embaixo, lá atrás do tronco. Dá para ver um pedacinho das pintinhas dele, das nadadeiras aba-laranja. É um animal muito lindo, mas ele raramente ele dá o ar da graça. A filtragem desse aquário é bem superdimensionada. Ali o SAMP está lotado até na tampa de mídia, né? Eu tenho ali Matrix, eu tenho ali nano rings, né? Eu procuro assim, e isso é uma coisa que sempre ajudou, porque logo do começo ele já tinha sempre amônia e nitrito sob controle. Mas realmente assim, o amadurecimento, a estabilização do pH, né? Eu tenho usado agora um pouquinho de mineral, né? Aquele próprio para aquário mesmo, para melhorar o GH, porque o GH da água aqui vem 0, e isso também é uma coisa que eu acho que ajuda um pouco. As plantas, embora ultimamente eu tenha começado a fazer uma fertilização líquida, elas já estiveram mais bonitas. A maioria das plantas são plantas lentas, de crescimento lento, né? Então as anúbias, olha ali, elas estão, né, essas nanas aqui estão cheias de raiz, elas foram se fixando ali atrás. Não sei se vai dar para ver o quanto, né, aquela touceira de anúbias ali tem as raízes que foram descendo também até o substrato. O substrato é areia de filtro de piscina, então não tem o substrato fértil. A iluminação também é uma iluminação simples, né? São essas calhas, né? Quem aquarista mais das antigas conhece bem isso aqui, né? Com lâmpadas bulbo comum, né? Aliás, aqui ainda estou usando lâmpadas frias, que elas estão funcionando melhor do que aquelas bulbo de LED, estão durando mais. E por enquanto ele me agrada dessa forma, né? Um negócio assim, quase um biótopo, assim. Eu tento, né, simular um fundo de rio. Então o layout dele, para mim, para o meu gosto, está agradável, né? Eu queria
que as plantas desenvolvessem mais. Eu estou começando a fortalecer um pouco mais a fertilização para ver se elas melhoram. E a fauna também, não agora, para mais para o início do ano que vem, eu vou talvez alterar alguma coisa, talvez esse bandeira vá para o aquário maior, os polipteros com certeza daqui mais um pouco, a hora que crescerem mais eles vão. É que no meu aquário maior lá eu tenho um outro poliptero, senegalos, que já está com mais de 30 centímetros, está enorme, e eu tenho medo dele, né, predar esses filhotinhos aí, né? Então eles já estão há alguns meses aqui, mas ainda vão ficar mais algum tempo. E aí depois, quem sabe, para um futuro eu dei um up aí nessa fauna, mas por enquanto para mim também tá agradável assim, né? Ali o outro urticária, e nenhum dos reco-reco vai dar as caras, né, pra gente mostrá-los. Tem um ali deitado sob as plantas lá, sob o tronco, tá deitado ali. Eles ficam deitados, ficam de cabeça para baixo. O cascudo também está lá embaixo. Lá no fundo aparecem um pedaço do corpo dele e as pintinhas. Então, quem sabe numa outra oportunidade eu consigo filmá-los melhor. Então, por enquanto, é isso. Esse aquário aqui vai seguindo o primeiro, o que eu fui fazendo mais experimentos nele, e que agora, apesar de que ele não está com beleza assim para campeonato nem nada, mas assim, me agrada a forma como ele está, e até a fauna também, porque eles estão convivendo bem, né? Podem ver que agora, por exemplo, que estão se alimentando, que é a hora da treta, não tem muita treta, né? Então é isso. Vou ficando por aqui.